Boa tarde a todos vocês. Que a luz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Dando continuidade ao 32º simpósio, e nessa tarde nós estaremos falando sobre um tema que faz parte do livro 2º, do capítulo 4, que é a pluralidade das existências, e tem 5, sorte das crianças após a morte. O tema parece despertar um pouquinho de curiosidade, né? Para onde vão as crianças quando morrem? Esse é o tema dessa tarde. E nós poderíamos, de imediato, responder. No mundo espiritual, há diversas instituições devotadas ao acolhimento e ao reajuste de espíritos desencarnados na infância. Mas, antes de nós entendermos melhor para onde é que, enfim, vão esses espíritos que desencarnaram no período da infância, vamos tentar entender um pouquinho primeiro quais são as causas espirituais da morte na infância. Então, é comum no nosso planeta a morte na infância, mesmo no que se refere às comunidades que desfrutam de melhor qualidade de vida. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, aquele espírito ele teria X anos para viver e a vida é interrompida antes daquela etapa, daquela data determinada, digamos assim. Então, fica faltando esse trecho, digamos assim. Então, esses espíritos retornam, e nós vamos dizer isso daqui a pouquinho novamente para vocês, para concluírem essa etapa. Analisando de perto esta questão, Allan Kardec assim se expressa. Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimento? E é isso, né? Nós olhamos muitas vezes para aquelas crianças e dizemos, mas o que elas fizeram, né, para viverem tudo isso? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não puderam praticar nem o bem nem o mal, não tiveram tempo para isso, né? Elas acabam desencarnando de maneira muito precoce. Então, o que será que elas fizeram? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, ou seja, a causa deve estar numa existência precedente. A criança ou o adolescente é apenas um ser jovem no corpo. É isso que nós temos que nos lembrar. Mas o espírito que ali se encontra é antigo, trazendo a herança das suas encarnações anteriores. Os indivíduos que desencarnam no período infanto-juvenil, na verdade, estão recebendo uma oportunidade para equacionar os compromissos que eles realizaram no pretérito. Divaldo nos diz que, frequentemente, uma morte prematura de hoje é consequência de um suicídio no passado, no qual o indivíduo interrompeu a existência física antes do tempo previsto, deixando de completar o período que estava programado. Mais tarde, ao reencarnar para ressarcir
o débito contraído com a destruição da própria vida, ele desencarna precocemente a fim de cumprir o tempo de vida que ficou faltando. O próprio Divaldo nos esclarece a respeito disso, se utilizando, inclusive, do exemplo da própria irmã Danaíra. Ele tinha uma irmã de 26 anos, casada, e com 12 anos de idade, o Divaldo recebe a notícia de que a irmã havia se suicidado. Uma amiga havia feito uma intriga, e ela achou que o marido estava traindo ela, e realmente ela se suicida. E aí ele conta um pouquinho, ele faz esse relato, contando um pouquinho da Nair. Na verdade, a mãe do Divaldo desencarna, e ela avisa o Divaldo, ela fala, sua irmã vai voltar. E ele pergunta, mas em Salvador? E a mãe diz, meu filho, e você vai saber que é a sua irmã, que é a Nair, que está voltando. E essa criança aparece no portão da mansão do Caminho, e ela vem trazida por uma mulher muito pobre, em condições, quase desmaiando de tanta fome. E essa menina, e quando ela diz o nome, e mais tarde a mãe relata para ele, porque quando ele pergunta o nome daquela criança, que tinha 1 ano e meio, mas parecia que tinha alguns meses de vida, quando chegou ali na mansão, ele olha para ela, e aí ele pergunta o nome para a mãe, e a mãe diz, é Nair. E ele já fica um pouco chocado, e aí a mãe do Divaldo aparece para ele, diz para ele, é sua irmã. E ela tinha se suicidado tinha ingerido veneno, morrido em alguns minutos, ela desencarna. E ela vem com lábio leporino bilateral. E a mãe, inclusive, eu não vou alongar demais a história para vocês, mas a mãe diz para ele que isso fazia parte do processo expiatório por conta da morte dela. E ela vem com essas marcas exatamente por causa do suicídio, por causa do ato praticado. E a mãe alerta o Divaldo que ela viveria pouco tempo, e, de fato, ela morre com 8 aninhos de idade com pneumonia. Então, isso tudo que eu disse para vocês, na verdade, é só para elucidar alguns casos de crianças que partem de maneira prematura, e, como disse o Divaldo, alguns casos, claro, não são todos, estão ligados ao suicídio. Mas ele continua e diz assim, todavia, além do suicídio em vidas precedentes, há outra explicação para o fenômeno da morte prematura. E ele diz, um dia perguntei a um espírito amigo, por que as crianças são arrebatadas através da morte? Às vezes voltam para casa com o corpinho dilacerado por um acidente, uma circunstância dessas que convencionamos chamar de tragédia da vida. E aí ele diz, o nobre companheiro desencarnado respondeu-me, quando não se trata de suicídio em existência anterior, essas crianças vieram cumprir uma fase do seu processo evolutivo, completando um trabalho que ficou interrompido. Na maioria das vezes, são concluintes das reencarnações. E aí ele diz, mesmo a morte de crianças recém-nascidas ou até em gestação, que representa um grande martírio, uma grande dor para os pais, constitui uma experiência fundamental de progresso para todos os envolvidos, porque essa dor se transforma em estímulo evolutivo. A dor não é uma punição, é uma oportunidade para o desenvolvimento da consciência, na medida em que, através dela, nós despertamos para a realidade transcendente. E agora, propriamente dito, nós vamos entrar na resposta do tema da palestra. Então, para onde vão as crianças quando desencarnam? Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. Então, nem sempre. Em alguns casos, sim. Esse espírito, ao desencarnar, ele pode reassumir a sua identidade de adulto, mas nem sempre. Não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado do seu envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele, o espírito, e o corpo físico.
O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, registra, a respeito da sorte das crianças após a desencarnação, um interessante diálogo entre os espíritos Hilário e Blandina. Hilário foi um médico no mundo e era companheiro de André Luiz. Assim como André Luiz, eles acompanhavam Clarencio, né, adquirindo conhecimentos especializados. E Blandina, ela mesma diz que ela foi casada na última existência e somente há 3 anos terrestres ela estava ali na vida espiritual. E ela diz assim: não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. E ela ainda diz: realmente, sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais com elas. E lá estava a Blandina, no lar da bênção. Nós vamos falar sobre isso. Mas o diálogo deles entre o Hilário e a Blandina, numa das visitas realizadas ao lar da bênção, é o seguinte. O Hilário diz assim: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso. Eles não iam nem para o céu e nem para o inferno. Mas, nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, ele diz: acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. E aí a Blandina diz assim para ele: em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, né, do corpo material, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Então, a Blandina diz que isso é possível, sim, para espíritos que têm essa evolução. Contudo, diz ela, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o processo não é o mesmo, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. O tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. Então, esses espíritos, muitos deles, como diz a Blandina, a maioria deles, precisa desse tempo para que eles se reergam, para que eles entendam o que está acontecendo com eles. E a variação desse tempo vai depender sempre de quê? Daquilo que a gente ouve falar, que parece que funciona para tudo na nossa vida. Da aplicação pessoal do aprendiz, ou seja, do aperfeiçoamento moral. Essas considerações todas que nós fizemos até agora justificam, então, a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual. Então, existem muitos locais na espiritualidade, digamos assim, espaços na espiritualidade para acolher todas essas crianças, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-las numa próxima encarnação. Então, acontece isso também? Sim. André Luiz, no livro, ele conta o caso do Júlio. E o Júlio é uma criança que está ali em processo de muito sofrimento, porque também tinha sido um suicida, e ele está aguardando ali. De fato, ele só vai melhorar, daqui a pouquinho, eu falo mais um pouquinho dele, ele só vai melhorar no momento em que ele for conduzido à nova encarnação. É a partir dali, do lar da bênção, que ele é conduzido.
Então, o Lar da Bênção é uma importante colônia educativa. É uma mistura de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Essa colônia, situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, tem como objetivo preparar, então, as mães para uma maternidade responsável, né? A bênção de ser mãe, muitas vezes, é necessário esse aprendizado, né? E algumas que estão ali, muitas vezes, quem sabe, não tiveram a oportunidade, enfim, não conseguiram realizar isso de maneira boa, digamos assim, de maneira plena, a maternidade. Estão ali, aprendendo a ser mães. E elas são, todas elas, trabalhadoras, espíritos que estão ali abençoados, cuidando desses pequeninos. Estão tendo essa oportunidade de serem mães de tantas crianças ali na espiritualidade. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim, é que nos primeiros momentos, como libertos do corpo físico, são abençoadas por toda essa assistência superior, espiritual, e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção, mas também essas crianças recebem o afeto inesquecível daquelas que foram as suas mães, as quais, ainda presas aos laços da carne, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar no reerguimento dessas crianças, dos filhos. E André Luiz cita o exemplo da Antonina. O marido a abandonou, acho que ela tinha 3 ou 4 filhos, e um deles, o Marcos, de 8 anos de idade, desencarna vítima de pneumonia. E aí o Clarencio diz para o André e para o Hilário: hoje nós vamos acompanhar 2 mãezinhas que vão até o Lar da Bênção reencontrar os seus filhos. E elas foram acompanhadas pelo Clarencio, e chegando lá, a Antonina, né, claro, Antonina, isso se dá a partir do repouso do corpo físico durante o sono. E chegando lá, assim que ela chega, ela encontra o Marcos. E assim que ela o vê, ela grita: Marcos, Marcos. Ele reconhece a voz da mãezinha. E assim que ele olha, ele corre e se atira nos braços da mãe. Antonina tem, inclusive, um pouco de dificuldade para deixar o Lar da Bênção, né? Fica muito dividida. E o Clarencio diz para ela lembrar dos filhos que tinham ficado aqui na Terra, né? Ele diz: quando nós temos pessoas que nós amamos, nós temos raízes ainda lá, né? E aí ele conversa com ela, ela volta e ela vai ter essa lembrança através do sonho, mesmo que de maneira ainda enevoada, digamos assim. Mas aquele encontro permite que o coração dela se encha de conforto por conta do encontro com o filhinho querido. Bom, continuando, falando um pouquinho mais para vocês da colônia, o André Luiz ele descreve um pouquinho essa colônia. Essa colônia espiritual recebe, então, os espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida e, mais uma coisa, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retomado a forma adulta. Então, quando esses espíritos estão preparados para assumir essa identidade de adulto, o Lar da Bênção também faz isso, encaminha esses espíritos. Ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os, então, na fase infantil, que foi o que aconteceu com o Júlio. Depois de um longo processo, ele é encaminhado para a reencarnação. E as mãezinhas espirituais, digamos assim, do Lar da Bênção, acompanham o Júlio nos seus primeiros anos como reencarnado. O Júlio acaba, eu estou antecipando um pouquinho a história, mas eu espero despertar em vocês o desejo de ler o livro, é maravilhoso, tem muitos ensinamentos ali para a gente. Ele acaba reencarnando, mas acaba depois desencarnando também novamente de forma prematura, por conta ainda de todas as marcas no corpinho espiritual dele, devido ao suicídio. A colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada ao centro, cercada por um terraço cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências dos seus dirigentes.
E aí ele diz, o André, há muitos terrenos, espaçosos edifícios, é muito florido, existem parques onde as crianças brincam, as crianças são alfabetizadas no Lar da Bênção. A Blandina fala da importância do aprender a ler. É uma localidade muito bela e iluminada. Há muitas fontes de água e predominância de ambiente harmônico. E olhem só, o nosso educandário, diz ela, guarda mais de 2.000 crianças. Mas ela diz assim, sob os meus cuidados permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade e conosco, multidão de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. E ela diz, no fundo, a nossa colônia Educandário Colônia, ela diz, no fundo, a nossa casa é uma larga escola. Bom, nós estamos terminando a nossa palestra, estamos chegando um pouquinho no finalzinho dela, mas eu queria ainda pedir um pouquinho da paciência de vocês para contar, para falar sobre uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Marcos. E isso que eu vou contar para vocês está no livro mesmo, que se chama Crianças no Além. E por que eu vou relatar isso para vocês? Porque esse espírito, Marcos, na verdade, quando ele passa a mensagem, ele fala exatamente um pouquinho do local em que ele foi acolhido. Então, a história é mais ou menos assim. O Marcos é um companheiro em readaptação na vida maior, após haver deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Ainda sentir-se criança no degrau evolutivo em que se acha, ele escreve aos pais, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que se associaram a ele nessa prova pela qual ele passa. Marcos, menino continuará, por algum tempo, na espiritualidade. Então, a história é a seguinte. A mensagem psicografada por Chico, ela foi psicografada no dia 12 de dezembro de 1975, exatamente 10 meses após o falecimento do Marcos. Do Marcos, não só do Marcos, dos três, né? São 3 irmãos. Eles desencarnaram no dia 9 de fevereiro de 75. Foi um acidente de trânsito. Na via Anhanguera, eles moravam em Perus, e esse acidente se deu quando eles já estavam próximos à casa, saindo da Anhanguera, no acesso já para chegar em Perus. Bom, o Marcos, ele se chama Marcos Hideo Hayashi, tem 12 anos, o irmãozinho chama-se João Batista, de 11 anos, e eles tinham também a irmãzinha, a Sheila, de 7 aninhos. O pai é conhecido como Ukuru ou Roberto, e a mãe, Eliete Diogo de Oliveira Hayashi. E se deu assim, final do ano, as crianças queriam passear, queriam passar uma semana na casa de familiares. E o Roberto era um pai introvertido, muito calado e muito apegado às crianças. E ele relutou bastante para deixar que as crianças fossem passear, fossem viajar. As crianças insistiram, a dona Eliette também, ela disse, o Marcos é tão aplicado, foi tão bem na escola, ajuda você no trabalho, né? Vocês sabem como é essa insistência de crianças e mãe pedindo, e o Roberto acabou cedendo, ok. E lá foram os 2 meninos, com uns amigos do casal, essa viagem foi feita de ônibus, para Ribeirão Preto. E aí passou uma semana, estava na hora de buscar as crianças. E lá foram eles. A dona Eliette, eles foram buscar as crianças num Fusca. Quem estava junto com a dona Eliette? O irmão dela, o Saulo, a cunhada, a Maria, e um bebê de colo que era filho da Maria e do Saulo, sobrinho. Esse bebê era sobrinho da dona Eliette, portanto, ok?
buscaram as crianças e estavam voltando no domingo, dia 9 de fevereiro de 75, voltavam para casa, né, aquela festa dentro do carro. Um dia antes tinha sido aniversário do João Batista, ele tinha completado 11 aninhos, e aquela festa, música, as crianças na algazarra, enfim. Quando eles entraram, quando eles estavam entrando já na cidade de Perus, veio uma veraneio e se chocou com o Fusca, jogando o Fusca longe. Todos os passageiros que estavam no banco de trás desencarnaram instantaneamente. E eu vou falar para vocês da composição. Como é que eles estavam no carro? Na frente estava o Saulo, o irmão da Dona Eliette, dirigindo, a Dona Eliette ao lado, a Sheilinha no colo, atrás estava o Marcos, o João Batista, a Maria e o bebê de colo. Só que olhem o que aconteceu, o detalhe. Minutos antes da colisão, a Dona Maria se sentiu mal. Teve um mal-estar súbito e pediu para a cunhada: segura o meu bebê que eu não estou me sentindo bem. E elas trocaram as crianças. O bebê veio para o colo da Dona Eliette e a Sheilinha passou para o banco de trás. Minutos antes. E aí o que aconteceu? Desencarnaram instantaneamente os 3 filhos da Dona Eliette e do seu Roberto e a cunhada, a Maria. Desespero total. Lágrimas, é indescritível essa dor. Nós não conseguimos imaginá-la, né? A gente costuma dizer que só quem vive isso é que sabe o tamanho dessa dor. O seu Roberto se fechou ainda mais, já era muito introspectivo, se fechou ainda mais em si. A Dona Eliette ficou à base de calmantes, não teve mais condições de voltar para casa, morar naquela casa, foi morar com a mãe dela. E aí tinha uma vizinha que se chamava Dona Consuelo. E essa vizinha tanto insistia, a Dona Eliette professava uma outra religião, mas a vizinha tanto insistia e falou assim: vamos lá no Chico, vamos tentar alguma coisa. Ela não podia continuar da forma como estava. E assim aconteceu. Foram elas procurar o Chico. Nessa primeira vez, uma multidão em volta do Chico, a Dona Eliette estava com a foto das crianças, se aproximou do Chico e disse para ele: eu perdi os meus filhos, pelo amor de Deus, o senhor me consola? E ele disse assim: quem sou eu para consolar a senhora? Eu não sou ninguém. Foram essas as palavras do Chico. E a multidão levou o Chico para frente e ela retornou para casa sem nenhuma notícia. Mas já estava com o coração mais confortado só por essas palavras do Chico. Imaginem o amor, né, que tinha ali naquelas palavras. E aí aconteceu da Dona Eliette ir até Uberaba mais 3 vezes. Completaram-se 4 vezes. Na 4ª vez, ela consegue notícias do filho, das crianças, né? Mas quem traz as notícias é o Marcos, é o filhinho mais velho. E eu encerro a palestra com algumas palavras dessa mensagem. E eu peço licença mais uma vez para ler, porque é impossível a gente retratar o tamanho da emoção e o tamanho do amor que a gente vê contido nessa mensagem. Então, pelo espírito de Marcos, ele diz assim a ela: minha querida mamãe, meu querido papai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Peço para que me abençoem. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto, perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança ao seu coração e fortalecer em meu pai a confiança na vida. Meu avô está me auxiliando, mas por dentro de mim estou como quem traz o pensamento tropeçando na vontade de chorar. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora este conselho deva ser ditado para mim mesmo. Sei tudo o que tem acontecido. Sei, mãezinha, que a senhora está sendo considerada uma pessoa em perturbação mental. Mas nós entendemos daqui as suas aflições. 3 filhos, esmagados quase ao chegarem em casa, e a nossa separação de repente, isso transtornaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados pelo carinho. Desde que acordei aqui,
Ouço os seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Mas peço à senhora, em nome da nossa Sheilinha, do João Batista e em meu nome, para viver e viver com fé em nosso reencontro. Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim, eu diria que está tudo bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará, quando melhorarem na paciência e na confiança. Eu chamo a atenção de vocês agora para esses trechinhos. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filhos do coração. Nessas telas da alma, vemos o que se passa à distância e, além disso, suas vozes, mãezinha, nos alcançam por todos os meios. Peço a você que é nosso querido anjo de guarda, entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro. Não chore mais com desânimo e com aflição. A senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair de aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Ajude-nos, querida mamãe. Aqui temos muita gente dedicada ao bem. E aí ele diz também, de tia Maria nada sei. Pergunto por ela, mas recebo apenas a notícia de que ela vai bem. Lembram-se da Maria, que era tia do Marcos? De certo modo, ainda não estou muito em mim. Tenho a cabeça assim aflita, como quem não saiu de um susto muito grande. E não posso me lembrar com muita insistência aquela veraneio e nem a nossa casa em Perus, porque me sobe uma emoção ao cérebro que dá para tontear. Mas o avô Joaquim me diz que tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Tudo o que foi nosso, de nós três, dê a outras crianças em nosso nome. Mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossa vida. E por isso, nenhum de nós está livre de chorar. Mas as nossas lágrimas devem ser orações de gratidão, de amor e de fé. Um dia estaremos todos juntos, mas não deseje vir para cá como quem força a entrada de uma casa desconhecida. Ele diz isso porque a mãe só pensava, assim que ela perdeu as crianças, em reencontrar os filhos. Pouco a pouco entenderemos as razões de tudo o que aconteceu. Mamãe, queremos a paz de todos. Não se queixem. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo. Mamãe, abençoe os filhos que somos nós aqui sem você, mas contando sempre com a senhora para ficarmos mais fortes. Em nome dos irmãos e em meu nome, deixo a vocês em casa o nosso beijo de respeito e de amor. Marcos, Uberaba, 12 de dezembro de 1975. Então está aqui, através da psicografia do Chico, o livrinho é prefaciado por Emmanuel, nos dizendo que o amor, ele está sempre vivo dentro de nós. E todos aqueles que nós amamos, as nossas crianças, hoje em particular estamos falando delas, esses espíritos que partem de forma prematura, se desligam de nós temporariamente, mas estão sempre junto ao nosso coração, através do nosso amor. Com a graça de Deus.